inicia-se e nada de vitória. A gente vem aí de 3 jogos de Álvaro Pacheco, 2 derrotas, um empate, e a evolução tem sido no placar, né? 6-1, 2-0, 0-0. Se continuar assim, a gente ganha o próximo de 1-0, e se for mantendo 2-0, 3-0. Brincadeiras à parte, defensivamente o time deu uma melhorada, e eu quero falar com números, tá? Não só com opinião aqui minha, mas agora eu vou embasar ainda mais o que eu penso com números e vou pedir que vocês prestem atenção na diferença colossal que existe entre Zé Gabriel de primeiro volante e o Juan Esforza, tá? E também o Álvaro Pacheco, já conhecendo um pouco mais o elenco. É importante frisar um detalhe que eu pensei e esqueci de frisar ontem no pós-jogo. É tanta coisa para você falar que você vai falando, e às vezes você acaba esquecendo de falar alguma coisa. É até bom botar num caderninho algumas observações para eu olhar e de repente não esquecer de falar no pós-jogo. Mas é importante frisar que o Vasco pegou um adversário bem mais frágil do que Flamengo e Palmeiras e muito desfalcado. Então é importante a gente deixar esse alertinha ligado aqui, tá bom? Então vou pedir para vocês deixarem o like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez no canal? Se inscreva, ativa o sininho das notificações, porque nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal e você vai estar sempre muito bem informado do que rola no Vascão. Hoje tem encerramento da rodada, Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão. E ó, Eurocopa tá pegando fogo, tá? Vai começar a Copa América agora também. Você que é bom de palpite, corre lá na 1xBet, o link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, clicando e se cadastrando. Além de apostar com segurança e tranquilidade da maior do mundo, vocês ajudam o meu trabalho. Quem usar a palavra promocional Futebolaco, conteúdo e senhor no final, eles dobram o seu primeiro depósito até R$ 1.560. Posso contar com vocês? 1xBet, parceira do canal Futebolaço, mas tem que ser no link aqui do primeiro comentário fixado. Se você é um fã do Dieguinho e gosta do meu trabalho, esse parceiro comercial é fundamental para eu continuar no ar. Posso contar com vocês? Dito isso, vamos para as informações. Primeiro, vamos aqui trazer os números do Zé Gabriel na partida e vou fazer um comparativo com os números do Esforza. É importante a gente ter em vista o seguinte: o Vasco ontem jogou contra um adversário que exigiu defensivamente do Vasco muito pouco. Diferente do Flamengo, que atropelou a gente, do Palmeiras, que atropelou a gente, e que o Atlético Paranaense tem um jogo similar no meio aí, que é o jogo do Vitória. Dá para fazer um comparativo entre Vitória, o jogo do Vitória e o jogo do Cruzeiro ontem. É bem verdade que o Vitória foi mais perigoso ao Vasco do que o Cruzeiro, tá? Então, dito isso, vamos aos números do Zé Gabriel ontem. A nota do Zé Gabriel no SofaScore foi 7.2. Ele deu um passe decisivo. Ele, de bolas longas, ele tentou 4, acertou uma, e vem as dificuldades dele, que é a técnica, né? Finalização no gol, duas para fora, ou seja, ele finalizou 3 vezes ontem, que para um primeiro volante é bastante coisa. Dribles certos, ele tentou um e não conseguiu. Grande chance criada uma, até a defesa que o goleiro lá do Cruzeiro faz um milagre. E aqui é o que me chama muito a atenção, e a gente tem que prestar atenção nisso aqui, que é o que ele tem de melhor, que é a marcação. O Zé Gabriel, no chão, duelou 9 vezes ontem. E dos 9 duelos dele, ele venceu 6. Nos duelos aéreos, ele duelou 8 vezes e venceu 6 duelos, tá bom? Ele teve 11 perdas de bola, não fez nenhuma falta, sofreu 2, fez 3 cortes, 1 antecipação e 4 roubadas de bola. Vou repetir, 4 roubadas de bola, tá? Agora, observa isso aqui e vamos comparar com o Esforza, tá? 4 roubadas de bola, 1 antecipação, 3 cortes, 6 duelos ganhos de 9 no chão e 6 duelos ganhos no alto, num total de 8. Os números do Esforza contra a equipe do Palmeiras, tá? Jogo anterior. Vou pegar os números defensivos aqui, tá? Duelos no chão. Ele fez 6 duelos e ganhou 1. O Zé Gabriel fez 8 e ganhou 6. Ou seja, de 6 vezes que ele disputou com o adversário no chão, ele ganhou 1, tá? No alto, ele disputou apenas 2 jogadas na cabeça, ganhou 1, perdeu a outra. Perda de bola. Eu falei que o Zé Gabriel perdeu a bola 11, né? O Esforza contra o Palmeiras perdeu 10.
Então a galera que se pega muito aí, vamos lá, falta, ele fez 3, o Zé Gabriel não fez nenhuma. Falta sofrida, ele sofreu 1, o Zé Gabriel 2. Corte, nenhum. Chute bloqueado, nenhum. Interceptação, 3. O Zé Gabriel fez 1, ele fez 3. Foi melhor nesse quesito. Desarmes, 0. 0. Não desarmou nem uma formiga. 0. Aqui, ó, 0 para ele, tá? Vamos pro jogo do Flamengo. Contra o Flamengo, ele teve... Olha a diferença. 4 duelos, enquanto o Zé Gabriel tem 8 no chão. Dos 4, ele ganhou 2. Duelos aéreos. O Zé Gabriel teve 8 duelos aéreos e ganhou 6. Ele aqui teve 2 duelos aéreos e ganhou 0. Perdas de bola 3, faltas 1, falta sofrida 1, corte 1, chute bloqueado 1, interceptação 1, roubada de bola 1. Vou saltar agora aqui para o jogo do Vitória, que foi o melhor jogo dele, que foi um jogo que ele apareceu mais tecnicamente, fazendo o time jogar por trás, tá? Ele saiu do campo com os seguintes números aqui, ó. Duelos no chão, 6 duelos. Lembrando que o do Zé Gabriel são 9, né? 9. O duelo aéreo que são 8. Ele teve 6. Dos 6, ele ganhou 3. Duelos aéreos, apenas 1. E esse 1 que ele tentou, ele ganhou. Nenhum corte, um chute bloqueado, uma interceptação, 2 roubadas de bola. Melhorou. No jogo que ele consegue roubar um pouquinho mais de bola, o máximo dele é 2. E aqui nós vamos ao jogo do Atlético Paranaense, que foi outro jogo que o Vasco foi atropelado na Arena da Baixada. Ele saiu de campo com 2 cortes, 0 chute bloqueado, 0 interceptação, 0 roubadas de bola, tá? Ele teve apenas 2 duelos no chão, venceu 1, e apenas 1 duelo aéreo e venceu 1. Os números defensivos de um jogador que a sua primeira função é proteger a zaga, e aí se ele puder, se tiver condição, fazer o time sair jogando por trás, os números defensivos dele são horríveis. Se você soma aí 4 jogos dele, Furacão, Flamengo, Palmeiras e Vitória, sendo que desses 4 aqui, 3 o Vasco foi atropelado pelo adversário. Nos 4 jogos, ele teve apenas 5 roubadas de bola. Somado aí os 4 jogos. O Zé Gabriel, em um jogo, roubou 4 bolas. E os duelos no chão e duelos aéreos, você vê que salta muito. Ele briga muito e combate com muito tempo. Qual é o problema do Zé Gabriel, que todos vocês sabem? É a parte técnica. Ele te deixa a desejar muitas das vezes ali. E aonde eu acho que ele precisa de um pouco mais de confiança e fazer o simples, até os companheiros ao redor dele, facilitar o trabalho dele se posicionando melhor, para ele roubar e passar para o lado, Não acho o Zé Gabriel um grande volante, um dos melhores, não, longe disso. Lembra do que eu falei no pós-jogo? Dentro da mediocridade que é o elenco, ele é o menos pior, vamos colocar assim. Entre eu ter uma saída de bola um pouquinho melhor do Sforza, que ele não é o Toni Kroos também, diga-se de passagem, e uma cabeça da área completamente desguarnecida, tem um quesito estatura e força. O Zé Gabriel tem mais de 1,80 m, é um cara forte, inclusive é um jogador que tem passada larga, vez em quando ele rouba uma bola e arrasta, consegue fazer o time sair de trás. O Sforza, ele é baixo, ele é franzino e não tem velocidade, sem contar a questão da combatividade dele, que é muito baixa, tá bom? Então tá feito o registro. Vamos ouvir agora o Álvaro Pacheco, tá? Gostaria de deixar vocês ouvindo o Álvaro Pacheco falando um pouco do jogo e de algumas nuances aqui específicas, tá? Primeira coisa que ele vai falar é a mudança da linha de 5 para a linha de 4, tá? Ele vai explicar o porquê que abriu mão dos 3 zagueiros e 2 laterais para jogar na formação clássica com 2 zagueiros e 2 laterais. E ele aproveita e fala também da dificuldade que a equipe teve de criar, na opinião unânime da torcida. Ele vai numa linha meio diferente. Não foi bem assim. Já adianto que eu discordo, tá? O Vasco foi um cemitério de ideias, assim, do meio para frente. Ele vai aproveitar, vai comentar também sobre a pressão enorme que ele está sentindo nesse momento em cima da equipe e como isso
influencia na atitude dos jogadores. E também ele vai aproveitar para falar que após esses 3 jogos ele consegue agora já ter um domínio um pouco melhor do elenco, conhece um pouco melhor as características da equipe, tá? E ele vai dar também a visão dele aí após esses 3 jogos, o que ele acha já que ele sente de evolução na equipe do Vasco. Com vocês, Álvaro Pacheco. Primeiro dizer que aquilo que eu sinto e o que o meu grupo, o meu elenco sente no final do jogo, uma frustração muito grande, uma tristeza muito grande, porque queriam ter ganho e acho que mereciam ter conquistado os 3 pontos, porque foram, na minha opinião, a melhor equipa em campo. Mas, respondendo à tua pergunta, em função daquilo que é a evolução e o crescimento da equipa, nós também vamos percebendo onde é que eles se sentem mais confortáveis. Eu acreditava no início que uma linha de 5 a equipa fosse, porque também o passado do Vasco também tem a ver, às vezes jogam com uma linha de 5, ele se sentiria-se mais confortável, principalmente a defender a largura e sermos capazes de manter as linhas mais subidas, mas aquilo que, ainda para mais no último jogo, olhando aquilo que foi o último jogo contra o Palmeiras, a segunda parte, quando nós passámos por uma linha de 4, eu também senti isso, que eles sentiram-se muito mais confortáveis, conseguiram ter uma coragem muito maior, estar muito mais compactos. Então, portanto, eu enquanto treinador, é um sinal que os meus jogadores, como o meu elenco me deu, então, portanto, foi aquilo que nós fizemos e trabalhámos esta semana, estes dias, para hoje chegarmos aqui e jogarmos em 4-3-3, muitas vezes em 4-4-2, em função daquilo que era o espaço e a variabilidade das tomadas de decisões daquilo que eram os meus jogadores, e penso que fizemos um jogo, estamos tristes, senti que a equipa, uma frustração muito grande por ter conquistado os 3 pontos que mereciam, mas acho que fizemos um jogo e principalmente durante o jogo a equipa foi crescendo. Acho que uma primeira parte equilibrada, uma primeira parte em que foi taco a taco, mas uma segunda parte completamente dominada pelo Vasco, não só no processo ofensivo, mas também no controle do jogo, com as linhas subidas, não permitir contra-ataques, a ser capaz de controlar o jogo. Por isso estou feliz pela exibição, triste pelo resultado, porque os meus jogadores mereciam outro resultado. Eu não concordo contigo. Não concordo contigo, porque eu acho que nós produzimos, mas nós se fomos a ver, tivemos mais remates que o nosso adversário, mais ataques perigosos, mais situações no terço ofensivo, mas nós também temos que ser realistas, eu não escondo a realidade. Nós vimos 2 jogos que não tivemos o resultado que pretendíamos. A equipa entrou um bocado nervosa, entrou um bocado intranquila, mas acho que méritos da minha equipa, que foi, durante o jogo, foi crescendo. É evidente, numa primeira parte, faltou-nos essa capacidade, nós temos mais bola, temos mais serenidade com bola, sermos capazes, no último terço, termos mais capacidade de decisão, mas acho que na segunda parte melhoramos, acho que tivemos ali situações que podíamos ter feito o golo, e não tenho dúvidas nenhumas, nós também, às vezes o futebol é preciso de uma estrelinha da sorte. Naquelas oportunidades que nós tivemos, se tivéssemos feito um golo, a equipe ia ganhar confiança, ia ganhar uma tranquilidade maior, e que depois íamos estar com uma envolvência do jogo completamente diferente. Mas acho que eu volto a dizer, foi um resultado injusto para aquilo que foi o desempenho dos meus jogadores. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a equipa entrou nervosa, por tudo, eu não gosto, eu não sou um treinador que me esconda. É evidente que o facto de virmos 2 jogos de resultados menos positivos, o facto também no aquecimento a torcida de mostrar ali algum desagrado, mas eu acho que aquilo que os meus jogadores fizeram, que foi que depois, durante o jogo, a torcida apoiou, a torcida empurrou. E porquê? Porque viu uma entrega, viu uma equipa com uma vontade muito grande em tentar chegar ao golo, viu uma equipa a crescer ao longo do jogo. E aquilo que eu senti também na torcida foi que também eles começaram a acreditar, começaram a identificar aquilo que era uma equipa a jogar com paixão, a jogar com alma, a jogar com uma crença muito grande, com uma coragem muito grande em querer jogar. Agora é evidente que chegamos no final, todos nós estávamos frustrados, não só a torcida, como eu, como todos os meus jogadores. Agora o que nós temos que sentir é que este é o caminho do Vasco que tem que trilhar nesta Série A. Cada vez mais conheço aquilo que são as características dos jogadores, e isto também vai-me dando capacidade para eu poder manipular o jogo da forma como eu entendo, como também conhecendo a identidade do grupo ao seu pormenor, aquilo que são as relações e como é que o time sente-se mais confortável, e eu também, em busca daquilo que são as minhas ideias, encaixar naquilo que é a identidade e as relações que eles têm, para criarmos um Vasco forte e irmos em busca daquilo que são os nossos objetivos. Bom, galera, então é isso. Tá feito o registro do Álvaro Pacheco. Concordam com as visões dele? Eu disse até antes dele responder que eu discordo veementemente dele sobre a questão da criação, tá? O Vasco até criou alguma coisa
poderia ter saído com um placar de 1-0 magro, num dia mais iluminado, lembrando que o goleiro do Cruzeiro fez 3 defesas, né? Até esqueci. Teve um chute do Vitor Luiz de longe, né? Foi até uma defesa relativamente tranquila, ele colocou para escanteio, e teve 2 lances ali com algum perigo em bolas alçadas à área, uma cabeçada do Verratti no cantinho e um carrinho que o Zé Gabriel deu após uma raspada do Verratti. Então dava ali com boa vontade para 1-0, vai, num dia aí com um pouco mais de sorte, mas independente de ter criado essas 3 chances, que foi muito pouco, o Vasco foi muito pobre. Então não vejo essa boa vontade que o Álvaro Pacheco teve na discussão dele a respeito da criação do time, que ele disse que discorda da opinião em geral de que o Vasco criou quase nada, tá bom? De resto, eu acho que é um pouco disso, eu concordo que o grupo está muito pressionado e eu acho que isso tira a confiança dos jogadores e você começa a fazer o simples, tem medo de arriscar alguma coisa, né, e acabar dando errado e a torcida vir te jantar. Acho que o próprio lance do passe bizonho do Zé Gabriel para fora tem um pouco disso. Tem até uma jogada depois que o Vasco puxa um contra-ataque, a bola vem no pé dele. Eu acho que é o Rossi que abre na direita, ele vai arrastando. É um passe até simples também, para ele abrir na linha de fundo pro Rossi. Ele tenta meio de 3 dedos assim, pega meio fraco na bola, o zagueiro intercepta. Mas acho que falta muita confiança no time. Você vê que os jogadores pouco tentam jogadas de perigo, dominar a bola, ir para dentro, tentar uma jogada individual. Acho que o Payet voltando, centralizado, em nome de Jesus, amém. Não pode jogar de ponta esquerda. Bota 2 volantes de mais pegada atrás dele. Tenta fazer com que os pontas recompõem, marquem um pouquinho melhor. E ele, protegido atrás e não aberto pela esquerda, tentar tirar um coelho ou outro da cartola. Lembrando que eu já dei a minha opinião também a respeito do Payet. Acho que ele vive muito de lampejo. Ele tem que ser um jogador mais constante e chamar mais a responsabilidade no transcorrer da partida. Mas ele é o único jogador dentro desse nosso elenco hoje que é capaz de jogadas diferentes e de conseguir criar algo melhor no terço final. A não ser o Piton, quando chega na intermediária e fazer alguns bons cruzamentos. Fora isso, é um cemitério de ideias, sim, o time do Vasco, tá? Mas um problema de cada vez. A primeira sangria mais urgente é estancar essa quantidade de gols aí para você fazer campeonato. Se você toma 2, 3 gols todo jogo, esquece, mano, tu nem compete. Então a gente tem que, primeiro, fazer o time ser mais competitivo e começar a fechar um pouco mais essa casinha e acertando a construção. Acho que o Adson não pode jogar pela esquerda. Você vê que ele é um jogador muito diferente. Peraí, exagerei. Ele é um jogador melhor. Deu uma exagerada aqui, desculpa. Ele é um jogador melhor quando ele joga de pé trocado. Porque é dele esse corte por dentro e fazer o jogo associativo. Diferente do Rossi, que nos seus áureos momentos, o Rossi é um jogador de buscar a linha de fundo e o cruzamento para trás. Balança, dá o tapa, se garantir na velocidade dele e arco. O Adson não, é jogador de 1 contra 1, dá um tapa, passar na frente para receber, cortar por dentro para tentar um jogo associativo. Ele tem bom trato com a bola e bom passe. Ele lá na esquerda ele fica mortão. Ele só tem um fundo para correr e pouco consegue jogar por dentro, tá? E até quando tem a inversão de David para a esquerda e o Adson para a direita, o Adson tem uma leve melhor e consegue fazer umas 2 jogadas ali pelo lado direito, tá? Mas acho que é por aí a gente começa a melhorar o time. O Zé Gabriel plantado na cabeça da área. O JP sem o Payet, eu faria Zé Gabriel, JP como volante pela direita, Matheus Carvalho como volante pela esquerda, seria o meu tripé. Com o Payet disponível, eu faria Matheus Carvalho e Zé Gabriel, porque o Matheus Carvalho também tem pegado intensidade e joga um pouquinho, consegue ter um pouco de jogo, e à frente dele, o Payet. Também podemos pensar numa opção, se o Vitor Luiz fizer por onde e mostrar que isso pode ser uma constante, testar, até porque o David, depois que saiu e voltou mal demais. Aí eu não sei se foi uma queda de confiança, não sei, mas a partida do David ontem foi tenebrosa. Mas dá para pensar também, e principalmente para estancar a sangria defensiva, o Vitor Luiz defende muito bem e consegue chegar minimamente ao ataque. Ele bate falta, tá? Ele tem um chute de média e longa distância bom, isso é uma característica da carreira dele. Inclusive, pelo Botafogo, ele marcou um golaço de falta contra o Vasco. E aí o Piton que você tem melhor nele é esse jogo
né? Ele tem a tabela, tem o jogo curto, ele faz gols. Esse ano ele fez acho que 3 gols já com a camisa do Vasco. E ele tem um cruzamento. E, por ser lateral, ele corre para trás e protege melhor nessa função do ponta quando perde a bola e volta para recompor. Não acho uma viagem absoluta não, tá? Fazer uma dobradinha com o Vitor Luiz de lateral esquerdo e o Piton jogando ali como um ala esquerdo. Lembrando que o Piton já jogou assim pelo Corinthians, tá? E era inclusive a posição que os torcedores do Corinthians mais gostavam dele, porque achavam que ele defensivamente era muito ruim. Ele até melhora isso no Vasco. O Piton nunca chegou no Vasco ser uma tragédia defensiva, apesar dele vir mal nesse quesito nos últimos jogos, tá? Então são opções do meu time, eu, Diego, o que eu faria, tá? Pontas que conseguem recompor um pouco mais, Payet por dentro, nunca centralizado, 2 caras de mais pegada, sem o Payet, a gente não sabe quando ele volta. Eu tiraria o Galdamos, colocaria o Matheus Carvalho e faria esse tripézinho aqui, com 0 à frente da zaga, e aí o JP e o Matheus Carvalho, que tem alguma qualidade com a bola no pé, mas que também conseguem proteger e marcar um pouquinho mais, tá? Então é isso, feitas as minhas considerações, assim eu encerro a nossa primeira edição. No próximo vídeo a gente vai mais para notícias. Esse primeiro vídeo aqui foi um pouco mais de análise, opinião e observação do time da gente, beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, assim encerra a nossa primeira edição. Valeu? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, daqui a pouco eu volto com a nossa segunda edição. Tamo junto.